Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Bom, gente, boa noite a todos. Eu sou a Maria Ângela Brandão. Nós vamos falar hoje sobre novidades no tratamento da doença inflamatória intestinal. A gente tem hoje a professora doutora Elisete Aparecida Lomazzi aqui com a gente. A gente fica muito feliz de ter a presença dela, agradeço muito. Com certeza vai enriquecer muito o nosso encontro. E eu vou apresentar esse estudo que ele fala sobre vamos dizer, um remodelamento aqui dos estudos, desenhos dos estudos, para uma maior extrapolação baseada, então, na aprovação das drogas da doença inflamatória intestinal. É um position paper em conjunto da ESPGHAN e da NASPGHAN. Lembrando aí que a ESPGHAN e a NASPGHAN, elas costumam publicar nesse periódico, que é o JPGN. Esse é bem recente, é agora de 2026, e eles fizeram esse desenho apontando por que era importante fazer esse position paper, né? Indicando aí que tem muito mais terapias aprovadas em adultos do que as aprovadas em crianças, e eles colocaram aí fizeram esse reshaping, aí, esse remodelamento de duas formas. Fazendo uma revisão sistemática para extrapolação, né? E também para avaliações de endpoints não invasivos, tanto da colite ulcerativa quanto da doença de Crohn, e também um consenso com 24 recomendações, onde teria mais de 80% de concordância. E aí, então, a gente entra na parte mais interessante, né? Que é discutir esse paradoxo da doença inflamatória intestinal. Então, a gente tem, assim, que quanto mais grave a doença, o acesso é mais lento. Então, enquanto a gente tem 14 terapias aprovadas em adultos, tem apenas 2 com registro formal pediátrico, que é o infliximab e o adalimumab. Então, a mediana de atraso é de 6 a 9 anos entre a aprovação nos adultos e a aprovação pediátrica. E não houve nenhuma aprovação para crianças pequenas nos últimos 11 anos. Tanto o vedolizumab como o ustekinumab ainda estão pendentes. Então, 1 em cada 3 crianças com doença inflamatória intestinal usa medicamentos off-label. Isso faz que seja mais difícil. No caso aqui, como está falando de Europa e Estados Unidos, as seguradoras negam cobertura e a gente tem dificuldade também aqui no Brasil, no nosso contexto, com o SUS. Isso tem impacto clínico, então uma doença mais extensa vai ter mais risco de falha de crescimento e uma maior taxa de colectomia por esse atraso. Então, o que a gente tira daqui é que a gravidade da doença intestinal pediátrica, ela vai contrastar com o acesso limitado a novas terapias. E por que demora tanto, né? A gente tem uma barreira aí que é a população muito pequena e dispersa, então os estudos são subdimensionados, eles ficam com poder baixo. Tem aí muitos protocolos que exigem múltiplas colonoscopias, até 3 por ano. Isso é um fator que é também responsável por uma baixa adesão, principalmente para os adolescentes. O uso de placebo ou braços subterapêuticos, usar metade da dose ou não usar nada, ou usar um placebo, esbarra em questões éticas e muitas vezes os pais recusam o consentimento.
O washout, né, que é prolongado, ou seja, o metabolismo mais longo, e metabolismo hepático, metabolismo renal, o acúmulo de droga, a necessidade de esperar um tempo antes do tratamento, a persistência dos efeitos colaterais, né, que a gente chama tudo isso de washout prolongado, leva também uma exposição à doença ativa não tratada. Então, o custo e a complexidade logística também serve para dificultar, é uma barreira para o desenvolvimento, e o exemplo que eles dão é o uso de 92 centros para o pacetinib na doença de Crohn. E a base regulatória que esse documento se baseia é esse ICH, que é International Council for Harmonization. Então, é uma organização que vai tentar equalizar as regras técnicas para o desenvolvimento e aprovação dos medicamentos entre Estados Unidos, Europa e Japão. E11 é o guideline inicial da investigação clínica em população pediátrica. E o E11A, né, que é o que a gente está vendo aqui, é um complemento que é focado principalmente na extrapolação de dados em pediatria, o uso de evidências externas, modelagem, para reduzir a necessidade de estudos desnecessários em crianças. Então, essa base regulatória foi endossada pela agência europeia e pela agência americana, e o conceito central é uma extrapolação não binária, ou seja, não é sim ou não, mas um contínuo de similaridade e dissimilaridade na característica da doença, na farmacologia e resposta ao tratamento, na segurança, né, se a gente tem uma expansão recente da definição. E o que isso implica? Que as decisões regulatórias baseadas em dados combinados vão estar influenciando em ensaios clínicos nos dados de mundo real, tanto na farmacocinética quanto na farmacodinâmica, e também usando a opinião especializada, além de métodos estatísticos mais modernos e análises bayesianas. As similaridades biológica entre adultos e pediátricos, doença adulta e doença pediátrica, é a genética, né, que a gente tem aí mais de 300 lotes, os scores de risco poligênico similares, né, as variantes da IL, da interleucina 23R, tem uma resposta similar à interleucina 12 e 23, a transcriptômica, né, 75% dos genes diferencialmente expressos na retocolite ulcerativa são idênticos, e os reguladores do TNF-alfa têm uma similaridade aí de 100% de coincidência. O microbioma tem um perfil e função similar entre crianças e adultos, isso após os 2 ou 3 anos de vida. E a imunologia, que apesar da imaturidade neonatal, não há evidência que o desenvolvimento imune altere a resposta ao tratamento em crianças maiores do que 2 anos. A exceção aqui é a doença do lactente, né, que é menor do que 2 anos, onde a gente tem a presença das doenças monogênicas que vão enriquecer esse espectro e fazer abordagens terapêuticas distintas. Então, a exceção, que é a doença abaixo dos 2 anos e doenças monogênicas, tem uma prevalência de menor do que 0,4% em todos os casos em doenças inflamatórias, em todos os casos doenças inflamatórias, e menos do que 0,5% elas são monogênicas. Esses mecanismos têm uma variante em barreira epitelial, na imunidade, na seleção linfocitária. O que isso implica na terapêutica? Que uma resposta a anti-TNF e outras drogas biológicas, ela pode ser imprevisível e vai necessitar de ensaios específicos, aquele uso compassionado, né, quando você não tem outra coisa para usar, ou usar os dados do mundo real. Então, uma das recomendações do artigo, que é a recomendação 12, é considerado como indicação órfã, então, igual a gente tem as orphans diseases, né? Então, para aquele, você vai ter que fazer um estudo dedicado a esse tipo de situação. E o que chega à conclusão? Que a extrapolação é válida para maiores de 2 anos. Abaixo disso, o espectro monogênico impõe uma cautela absoluta. Então, todas as extrapolações que forem sugeridas são para maiores do que 2 anos. Então, o que a evidência mostra baseado na eficácia e segurança?
Então, eles fizeram aquela revisão sistemática, é uma das formas com que foi feito esse artigo, e nessa revisão sistemática, eles fizeram aí uma seleção de 123 em tabelas de evidência, e a recomendação 2, que teve 100% aí de concordância, diz o seguinte, que a eficácia e os desfechos de segurança droga relacionadas em crianças maiores que os 2 anos são comparáveis aos adultos. Os dados de eficácia mostram que as taxas de remissão clínica e endoscópica em pediatria são iguais ou superiores ao do adulto. Então, por exemplo, o adalimumab na doença de Crohn, 28% de remissão na indução pediátrica versus 21% no adulto. O infliximab na retocolite, 64 versus 36. Então, a hipótese para maior eficácia é a menor duração da doença no momento do tratamento. Então, não é porque a doença seja diferente, mas que a pessoa ficou menos tempo com a doença sem controle. Então, a conclusão que eles tiram disso é que não há justificativa científica para exigir estudos de eficácia superdimensionados em crianças maiores do que 2 anos. Ou seja, o que tem já dá para a gente ter uma facilidade maior de acesso a essas drogas com essas indicações. E a farmacocinética acaba sendo o gargalo dessa extrapolação. Então, crianças maiores que 12 anos e com peso maior do que 30 ou 40 quilos, a eficácia, a segurança, a farmacocinética e a dosagem é similar, e a implicação prática é que eles deviam ser aprovados imediatamente via extrapolação. Já em crianças de 2 a 12 anos, ou menores do que 30 ou 40 quilos, a eficácia é similar, a segurança é similar, a dosagem não é similar. E aí seria necessário um estudo aberto de farmacocinética, para você determinar qual seria a dosagem adequada. Em lactente, não é nada similar, nem eficácia, nem a segurança, farmacocinética, dosagem, então ele vai o caminho aí para as orphan diseases, né, para as drogas órfãs. Então, o que se tira disso? Adolescentes, aprovação automática, criança pequena, ensaio de farmacocinética aberta, não RCT, né? E não precisa ser RCT, ensaio clínico duplo cego, então a pessoa sabe que está usando. O fluxograma, então, proposto para aprovação de novas drogas seria a fase adulta 2 concluída, finalizar o plano de investigação pediátrico, PIP. A fase 3 adulta, incluir adolescentes, maior que 12 anos ou maior que 40 quilos, sem placebo para modelagem. Com a aprovação adulta, fazer um licenciamento imediato em adolescentes, independente da inclusão no estudo adulto. E a modelagem de farmacocinética e farmacodinâmica é para simular a dose para os menores de 30 ou 40 quilos, usando dose de adultos, adolescentes e outras indicações. O estudo pediátrico aberto seria só para validar a dose em criança pequena e, de preferência, usar endpoints não invasivos. E a submissão regulatória, os dados de farmacocinética, mais de eficácia extrapolada e mais de segurança já seriam suficientes para fazer essa submissão. E pós-aprovação, fazer registros prospectivos multicêntricos para a segurança a longo prazo. Então, o que se tira disso é que o estudo pediátrico deve ser planejado não mais tarde que o término da fase 2 adulta, para não levar 9 anos para ser aprovado em crianças, 9 anos depois que já está aprovado em adulto. Os aspectos éticos, né? Por que placebo e braços subterapêuticos são inaceitáveis, né? Então, é a recomendação 9. O placebo, o sham, que é aquele que não usa nada, ou doses subterapêuticas, não devem ser permitidos em estudos pediátricos da doença inflamatória intestinal. Isso porque os pais devem decidir no melhor interesse da criança. O washout prolongado vai expor o risco da doença ativa, com impacto no crescimento, desenvolvimento, qualidade de adulto.
E numa meta-análise feita em adultos, o placebo em indução da doença inflamatória intestinal causa dano mensurável. Então, já sabe que causa dano, não deve usar placebo para as crianças. E a consequência prática é que a exigência de placebo reduz o recrutamento em 50% a 70%, o que já inviabiliza muitos estudos. Então, o que que a gente conclui? Que o desenho ele deve ser braço único, aberto, focado em farmacocinética, pois a amostra pediátrica jamais terá um poder estatístico para demonstrar superioridade. E tudo isso é para facilitar, e acho que é muito prático o que os autores colocaram nesse estudo, né? Falando em endoscopia em crianças, a ileocolonoscopia em pediatria requer anestesia geral, jejum, preparo intestinal, com muitas, né, implicações, principalmente náusea, vômito, ansiedade. E as exigências regulatórias atuais do FDA é até 3 colonoscopias por ano em doença de Crohn e retocolite, ou seja, uma basal, uma pós-indução com 12 semanas e uma final com 52 semanas. O problema é que isso sai da prática clínica real, que seria no máximo 2 por ano na maioria dos centros. Isso dá um viés de seleção, porque crianças pequenas e famílias menos resilientes vão recusar a participação e esse grupo vai ser subrepresentado, e esse grupo é justamente o que mais precisa dos dados de farmacocinética. Então, o que a gente tem aí de mensagem é que a terceira colonoscopia pós-indução, que é recomendada pelo FDA, é desnecessária quando a eficácia é extrapolada do adulto. Falando então de exames, é importante sempre a questão dos exames serem invasivos em crianças. E aí entra a questão da retossigmoidoscopia versus a colonoscopia total na retocolite ulcerativa. Então, a recomendação 20 é que a retossigmoidoscopia é uma ferramenta suficiente para avaliar a atividade endoscópica e a resposta terapêutica. Qual que é a evidência que está baseada nessa afirmação? Que uma acurácia de mais de 90% na predição da cura pancolônica você obtém pela cura retossigmoide. Então, tem estudo prospectivo com 60 crianças que fez a retossigmoidoscopia, né? Que prediz uma cura histológica pancolônica com uma sensibilidade de 96% a 100% e uma especificidade de 83% a 98%. Então, em 96,5% das crianças, a cura endoscópica retossigmoide vai refletir a cura do cólon total. Qual que é a vantagem de fazer a retossigmoidoscopia no lugar de fazer a colônia? Menor sedação, preparo apenas com enemas e uma menor ansiedade. Então, na colite ulcerativa, a colonoscopia total de acompanhamento oferece um benefício marginal nulo sobre a retossigmoidoscopia. Então, a primeira coluna é a primeira coluna, mas depois podia seguir com a retossigmoidoscopia, que seria menos invasiva. Na recomendação 13, a ileocolonoscopia, ela deve ser exigida no máximo 2 vezes por estudo, o primeiro e o último. E a recomendação 14 é que a resposta pós-indução, ela deve, entre o início e o final, ao invés de fazer um exame invasivo, como a colonoscopia, ela deve ser avaliada por medidas não invasivas objetivas. Por quê? Porque a gente já tem a eficácia extrapolada do adulto, porque a terceira colonoscopia não vai agregar dados estatísticos, porque os estudos são subdimensionados, e o custo-benefício ético é desfavorável. Risco de anestesia repetida versus o ganho que é mínimo. Então, na doença de Crohn, mantenha 2 ileoscopias por ano, a basal e a final, nos estudos, e substituir a ileocolonoscopia intermediária por marcadores não invasivos. E quais seriam esses marcadores não invasivos? Tem o PUCAI, que vai avaliar a atividade clínica correlacionada com a endoscopia na retocolite. Tem o TAMI, que é para
retocolite ulcerativo, que é um score válido e que é de desfecho relatado pelo paciente e pelo observador. Isso é um estudo que foi publicado no Gastroenterology. Tem esse mini index, que é a Mucosal Inflammation Non-Invasive, e que ele é feito em uma combinação aí de exames, né, e sintomas, o ultrassom intestinal e a ressonância com esse PICMI, que seria Mucosal Inflammation Non-Invasive, Pediatric Colon Index, que mede a parede, a espessura da parede. A gente vai falar de todas elas. Esse daqui vai avaliar a cura transmural, que é alternativa à colonoscopia. Então, o PUCAI, Pediatric Ulcerative Colitis Index, ele é desenvolvido e validado, ele se correlaciona fortemente com o score de Mayo. O PUCAI menor que 10 é uma remissão endoscópica com uma especificidade de 98% e uma sensibilidade de 72%. Uma queda do PUCAI maior ou igual a 20 pontos reflete uma resposta terapêutica, e a limitação, ele que é menos acurado para aquela colite que tem associação com CEP, com colangite esclerosante primária. O TAMI-C, ele é, né, um primeiro instrumento específico aí para retrocolite ulcerativa pediátrica, e ele menor que 9, ele diferencia a cura endoscópica da inflamação ativa com uma sensibilidade de 93% e uma especificidade de 84%, e tem uma alta responsividade a essas mudanças. Então, esses que são endpoints não invasivos, o PUCAI e o TAMI-C, eles podem servir como endpoints primários de resposta clínica na retocolite ulcerativa, reduzindo a necessidade de endoscopia. E a calprotectina fecal, que é uma biomarcadora por excelência, o mecanismo, então, é uma proteína de ligação ao cálcio em neutrófilos, que vai refletir a atividade neutrofílica da mucosa. Na retocolite, o cutoff para cura endoscópica seria de 39 a 161, varia por estudo. Uma meta-análise em adultos sugere que menor que 100 como o ideal e menor do que 150 é o mais aceito na prática pediátrica. E em combinação com a retossigmoidoscopia, o valor preditivo positivo para cura pancolônica é 93%. Já na doença de Crohn, o cutoff para cura da mucosa é de 100 a 360, mas a gente tem que ter o cuidado que os níveis são menores naqueles que têm a doença ileal isolada versus a doença de Crohn, que também tem doença colônica ou iliocolônica. Então, os cutoffs, eles devem ser ajustados de acordo com a localização. Então, a calprotectina fecal é o biomarcador não invasivo mais robusto, mas ele requer uma interpretação contextualizada por localização da doença. O mini index, que tenta predizer a cura da mucosa na doença de Crohn, ele foi desenvolvido nesse estudo, que é o IMAGE-KIDS, e foi validado em 3 coortes independentes. Os componentes são frequência e consistência fecal, calprotectina, VHS e PCR, e ponderados matematicamente, a frequência e a consistência fecal, eles têm o maior peso para quando faz os cálculos. E o desempenho a aplicação em ensaios, substituir a iliocolonoscopia nesse momento da pós-indução. Então, faria a iliocolonoscopia no início, no final, e o meio poderia ser usado o mini. Então, tem 14 de 65 pacientes com mini abaixo de 8 não apresentaram cicatrização mucosa, mas 95% tinham no máximo uma inflamação leve. Ou seja, a probabilidade de inflamação moderada ou grave com índice mini menor do que 8 é 5%. Então, a acurácia do mini menor que 8 para detectar cicatrização mucosa, ela varia discretamente entre as categorias de localização da doença, segundo a classificação de Paris. Então, o mini index é superior
calprotectina fecal isolada. E ele pode guiar decisões terapêuticas, principalmente nesse ponto do meio, nos ensaios clínicos de crianças com doença de Crohn. O ultrassom, que seria uma janela para a parede intestinal, o que avalia? O espessamento da parede intestinal, a hiperemia quando é Doppler colorido, a perda da estratificação da parede, a gordura mesentérica inflamatória. Então, na retocolite ulcerativa, um índice de espessamento de parede maior que 3 milímetros é anormal na prática pediátrica. E uma perda da estratificação da parede de menor que menos 0,2 a 2,5 milímetros, ele pode ser um cutoff mais adequado para a cura, né? Então, ele pode ser usado já 2 meses após a intervenção, com uma eficácia de 80% a 90% na retocolite ulcerativa. E na doença de Crohn, o espessamento da parede intestinal no ilho terminal às 8 semanas vai predizer uma remissão endoscópica. O que a gente entende, então, dessa conceitualização, né? Que o ultrassom intestinal é aceito para as crianças, pelas crianças, as crianças não se incomodam, ou pelo menos se incomodam um pouco com eles, é livre de radiação, pode ser realizada no leito, é ideal para triagem e monitoramento e também acessibilidade. E quando a gente fala da ressonância, a gente vai avaliar a cura transmural. Então, a gente tem a limitação da colonoscopia, que vai avaliar apenas a mucosa, mas que não vai avaliar a inflamação transmural. Essa inflamação transmural está presente em 41% dos pacientes que têm cura endoscópica na doença de Crohn. Esse Maria é um padrão adulto que, quando faz a ressonância, requer enema retal e gadolínio. Isso é pouco factível em crianças pequenas. Já o pediátrico inflamatório para a doença de Crohn, né, na ressonância, esse índice ele foi validado prospectivamente pelo estudo Image Kids. Ele não requer enema retal nem gadolínio EV. Ele avalia todo o intestino delgado e grosso e tem uma correlação com uma avaliação global radiológica muito boa, uma reprodutibilidade interobservador, que também é muito boa, e a cura transmural, quando o PICM é menor do que 10, é a cura, ou quando você tem uma diminuição de pelo menos 20 pontos. A desvantagem da ressonância é que ela é menos acessível, ela requer sedação em crianças pequenas, e nesse grupo o ultrassom pode ser um bom substituto, tá? Então, o PICM é o endpoint transmural validado para a pediatria, e não precisa de enema retal e nem de gadolínio, e isso supera as limitações do protocolo adulto que chama Maria. Na tabela comparativa, né, quando usar cada endpoint não invasivo, na retocolite para remissão clínica é o PUCAI, né, menos que 10 pontos, um nível de evidência alto. Para resposta terapêutica é o delta aí do PUCAI, que seja maior, né, do que 20 pontos, um nível de evidência alta. Na retocolite, o TUME-UC, menos que 9 pontos, um nível de evidência moderada. Tanto na retocolite quanto na doença com a calprotectina menor do que 150 microgramas por grama, tem um nível de evidência alto. Na doença mucosa sem endoscopia, o índice MINI, menos que 8, ou alguns sugerem menos que 6, que tem um nível de evidência moderada alto. Para avaliar a triagem transmural da doença de Crohn na retocolite ulcerativa, o ultrassom intestinal, né? Aí o espessamento da parede menor que 2,5 até 3 milímetros, com nível de evidência moderada. E na doença transmural, essa variação, o PICM da ressonância, menor ou igual a 10, tem um nível de evidência alta. Então, os registros e os dados de mundo real, eles complementam a evidência. Então, o problema é que o estudo pediátrico é pequeno para detectar eventos adversos raros,
E a recomendação, né, fala que registro de segurança pós o registro transparente e liderados por especialistas pediátricos, com o suporte da indústria, vai ser necessário para detectar eventos adversos raros. Mas se isso tiver condensado na mão de quem entende, vai ser mais fácil tanto de você identificar quanto de você ver realmente a segurança a longo prazo. Então, os exemplos existentes, né, eles citam esse estudo na Europa, que é uma corte com milhares de pacientes, esse outro estudo na América do Norte, que é uma rede de qualidade com dados prospectivos, e outros aí, Infleximab e Adalimumab, que tem registros pós-avaliação de segurança. A aplicação regulatória, ela pode servir com braços de controle externo, que é o uso de dados já existentes, né, como prontuários, registros de estudos anteriores. Esses funcionam como grupo controle em pesquisas clínicas, ao invés de você incluir um novo grupo placebo ou um grupo controle tradicional. E esse Dynamic Borrow aí, em análises bayesianas, é uma técnica estatística em que as informações dos estudos prévios ou bases externas, elas são emprestadas de uma forma adaptativa em uma análise bayesiana. Então, quanto mais semelhantes forem os dados, maior peso você vai dar a eles. Então, o take-home message é que a aprovação acelerada, ela deve ser acompanhada de registro pós-comercialização, que sejam registros robustos, com acesso aberto aos dados brutos. E as implicações regulatórias futuras, tanto para a agência americana quanto para a agência europeia, é aceitar a eficácia extrapolada para maior de 2 anos como padrão, não como exceção. Eliminar a exigência de placebo na doença inflamatória pediátrica, reduzir o número de endoscopias obrigatórias, no máximo 2 por ano na doença de Crohn e 2 a 3 retossigmoidoscopias por ano na retocolite ulcerativa, e para a indústria farmacêutica incluir adolescentes maior que 12 anos ou maior que 40 quilos, e em ensaios adultos fase 3 sem placebo, para ter uma modelagem da farmacocinética, iniciar um estudo pediátrico para farmacocinética dentro de 6 meses após a fase 3 do adulto, e financiar registros pós-aprovação com uma governança compartilhada, né? Tanto pela indústria quanto para os pesquisadores, pelas agências governamentais. E para a comunidade médica, é documentar o uso off-label de forma estruturada para alimentar o real world, os dados de mundo real. Porque hoje em dia usa off-label, mas a gente não tem muito como fazer essa avaliação. Então, o que eles falam da parte 1, que é a prática clínica, é que a doença inflamatória pediátrica em maior que 2 anos é biologicamente similar à adulta em genética, imunologia, microbioma, resposta terapêutica, que a eficácia e a segurança extrapolam-se para crianças maior que 2 anos, e a farmacocinética extrapola-se apenas para adolescentes maiores que 30 a 40 quilos, e a aprovação em adolescentes deve ser imediata ao registro adulto. As crianças menores do que 30 a 40 quilos precisam do estudo aberto para farmacocinética e dose. O placebo é eticamente inaceitável na doença inflamatória pediátrica, então os estudos eles devem ser de braço único e aberto. E a terceira colonoscopia anual é desnecessária quando se aceita a extrapolação da eficácia. Na parte 2 da pesquisa e regulação, a retocolite ulcerativa, a retossigmoidoscopia substitui a colono total com acurácia maior de que 90%. Na doença de Crohn, 2 ileonoscopias por ano são suficientes, a de início e a do fim. Há endpoints não invasivos validados, né? E os registros prospectivos pós-avaliação são mandatórios para detectar o evento raro e evento a longo prazo e também para otimizar a dose se necessário. E essa base regulatória, ela é para extrapolação de segurança e eficácia, e a aplicação dessa base regulatória na doença inflamatória pediátrica é
cientificamente robusta e clinicamente urgente. A interpretação crítica dos dados, a gente tem a revisão sistemática que foi rigorosa, o consenso que foi em mais de 80% de concordância e a fundamentação na regulamentação que é da extrapolação. As limitações e cautelas, a maioria dos estudos de farmacocinética inclui pouquíssimas crianças menores dos 6 anos, então os dados em menores que 30 quilos ainda são escassos. A doença monogênica, a recomendação é excluir os menores de 2 anos, mas isso pode negligenciar grupos monogênicos em crianças maiores que 2 anos, que ainda são raros. Os endpoints não invasivos ainda não aceitos como endpoints primários, e a indústria pressupõe colaboração e iniciar registros abertos, modelo de governança ainda não testado globalmente. Então, o Position Paper é um marco, mas sua interpretação depende de negociações regulatórias contínuas e de mais dados em crianças menores do que 30 quilos. As perspectivas futuras é a inteligência artificial, né, os machine learning, combinado com a característica das fezes, do ultrassom, os dados genômicos, tudo isso para poder predizer uma resposta individualizada. Os regulatórios que tanto o FDA quanto a Agência Europeia aceitem a cura endoscópica por ultrassom como um endpoint substituto nos ensaios de doença de Crohn e um acesso global, que é a adaptação dessas recomendações para países de média renda, onde a disponibilidade de ultrassom e ressonância é limitada, onde ainda esses endpoints que não são invasivos, como o PUCAI e a característica das fezes, tornam-se ainda mais estratégicos, mas lembrando que o ultrassom já é bem mais acessível do que a ressonância. Então, a doença intestinal, a conclusão final, né, é que não dá para continuar do jeito que está, precisa fazer uma mudança de paradigma. E, então, essa é uma população vulnerável, uma doença mais agressiva, um alto risco no desenvolvimento, não dá para demorar mais 6 a 9 anos na aprovação de novas drogas, já tem evidência acumulada, tanto biológica, farmacocinética e clínica, que suporta fortemente a extrapolação de eficácia e segurança para os maiores que 2 anos. O futuro dos ensaios pediátricos em doença inflamatória intestinal não é replicar os adultos, não é fazer a mesma coisa que fez o adulto, fazer a versão kids, mas desenhar estudos específicos de farmacocinética, éticos, com endpoints não invasivos, apoiados por dados do mundo real, e um compromisso conjunto de reguladores, indústria, sociedade, família, é o único jeito aí de transformar isso na vida dos pacientes. Ele coloca essa figura final aí que eu achei bem interessante, né? Ou seja, nenhum tipo de recomendação para extrapolação para crianças maiores que 12 anos ou maior que 40 quilos, vê a questão da dose no braço único em criança entre 2 e 12 anos, o grande vazio aí é nas crianças menores que 2 anos, que ainda precisariam fazer estudos, né, de forma que avaliassem as doenças monogênicas. Bom, gente, eu agradeço muito vocês estarem aqui hoje. Quem não é registrado no Gastroped e tal, quer se inscrever, né? Esse QR Code, ele tem todos os nossos canais aí no YouTube. Essa apresentação também vai para lá. E muito obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.